Oi! Hoje é a resenha do conto Quando Tudo Isso Era Bay Ridge, de Tim McCaughlin, da antologia USA no ar, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Na igreja, durante o funeral de meu pai, lembrei como fui preso na noite do meu 17º aniversário. Aconteceu no pátio do metrô, na 10ª Avenida em Coney Island. Eu, Pancho e um garoto chamado Fred trabalhávamos em uma obra de 3 carros, a mais ambiciosa que eu havia tentado àquela altura, e mais demorada do que era sensato para quem invadia propriedade particular. 2 policiais de trânsito com pastores alemães nos surpreenderam na metade do segundo carro. Larguei minha lata de spray e corri, e devia estar, talvez, a 200 metros do início da trincheira que se torna a linha de metrô para o Brooklyn, quando vi a mão. Era humana, adulta e cortada com precisão cirúrgica na linha do pulso. A primeira coisa que pensei foi que ela parecia nua, sem um relógio. Depois, fiz um barulho estranho, como se tentasse encher o pulmão de ar, virei e corri de volta em direção aos policiais e seus cachorros. Assim começa Quando Tudo Isso Era Bay Ridge, de Tim McCaughlin, que conta a história deste garoto aqui, então com seus 17 anos, mas que agora já está bem mais velho e está no funeral do seu pai. A questão é que durante esse processo de enterrar o próprio pai, ele acabou descobrindo uma certa fotografia estranha, misteriosa, onde lá na foto está o próprio pai e uma mulher que ele desconhece quem é. Quem seria ela? Qual a importância dela para o seu finado pai? Bom, eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. É claro, assim que a gente começa a leitura já percebe as típicas características aqui dessas histórias de USA no ar. Sim, os personagens perdedores e sim o saudosismo. Claro, com algumas pequenas diferenças dessa vez, o que é muito bom. Em termos de perdedores, bom, o protagonista sempre é um perdedor, um loser, só que aqui, curiosamente, todos os personagens que são apresentados não são muitos, são poucos, uns 3, 4. São todos perdedores, todos têm aquela pontinha de que deram errado na vida. E de quase todos a gente conhece um pouquinho da sua história anterior. E no geral isso é bom porque a gente fica um pouco desgarrado sempre daquele protagonista que é o perdedor da vez, enquanto que os outros personagens parecem normais. Aqui não, tá todo mundo errado, então fica bem atraente esta diferença. Já a parte do saudosismo, sim, também temos, e temos aquela típica coisa de ficar lembrando a região onde morava antigamente, e justamente, né, este personagem aqui, chamado, aliás, de Daniel, sim, ele está voltando muito tempo depois para enterrar o pai, está voltando muito mais envelhecido depois daquelas traquinagens de adolescência lá por volta dos seus 17 anos. A gente não sabe, para falar a verdade, o que ele se tornou, o que ele é, se ele se corrigiu ou não, passou aquela fase de rebeldia. A gente não tem essa informação. Isso é um pequeno spoiler para vocês. Mas isso também não importa, para falar a verdade. Mas a diferença aqui, dessa parte de saudosismo, é que também por causa desses outros personagens losers, a gente fica também sabendo o passado deles e também há um certo saudosismo da época em que tudo era diferente ali pela Bay Ridge. Aliás, é por causa disso o título deste conto. Os tempos mudaram, a relação entre as pessoas mudou muito e isso prejudica as coisas em vários sentidos. E um desses motivos, sentidos, é o que o conto trabalha. Uma questão de confiança, de camaradagem. Uma coisa que, aliás, a gente não percebe durante o texto, mas depois quando a gente revê ele, a gente fala, era sobre isso o tempo todo e a gente nem percebeu. Agora, uma coisa curiosa aqui dessa história. O autor se utiliza de um recurso muito conhecido chamado MacGuffin. Aí você se lembra, peraí, o nome do autor não é Tim McCaughlin? Pois é bem parecido a sonoridade, né? MacGuffin, MacGuffin. Mas o que vem a ser esse tal recurso? Bom, é quando você atribui a um personagem, a um objeto ou até uma localidade, pode ser várias coisas, uma grande importância e serve para tocar a história para frente. Mas quando você olha com mais atenção, você, o leitor ou o espectador daquela obra, percebe, mas peraí, esse negócio aí, esse tal de MacGuffin, não serve para nada, por que os personagens estão tão interessados nele? É verdade, é só para isso mesmo, é um recurso de colocar a história para frente.
E no caso aqui desse conto, o MacGuffin da vez é exatamente aquela foto onde está o pai do Daniel e aquela mulher misteriosa. Ele, como protagonista aqui dessa história, está super interessado em descobrir a identidade daquela mulher, qual a importância dela para o pai, porque ele está tão bem agarrado a ela na fotografia. Ele vai atrás dessas informações, tentar descobrir esse mistério, mas na verdade a fotografia em si não importa para a história. Quando você termina de ler essa história, você fala, a fotografia ela não influenciou em nada, ela não tem a ver com a história principal, não tem a ver com a base, não tem a ver com nada. A fotografia foi um MacGuffin. Com certeza acho que o autor aproveitou que tem um nome parecido com esse recurso e resolveu colocar aqui nessa história de propósito, o que foi muito bem sacado. Bom, no geral eu não posso falar mais nada sobre essa história, porque senão já entro no campo do spoiler, porque realmente são histórias dentro de história. Na verdade são 3, 4 histórias, tanto que começa na história do funeral, que não é desenvolvida, já vai logo para o passado dos 17 anos do Daniel. Depois ele fica dando outros pulos ali, depois entra de outros personagens das histórias, e você fica, às vezes, até meio desconfiado dessa história, e fala, peraí, ela não está indo para lugar nenhum. Sim, ela está mostrando pedaços, e depois lá no desfecho, tudo se junta e você entende que, ah tá, era essa história que eu estava acompanhando. E aliás, é uma história muito boa que vale a pena. Portanto, para Quando Tudo Isso Era Bay Ridge, de Tim McCaffrey, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na terça-feira, mais uma resenha de USA no ar com mais uma história sombria. Mas antes, na quarta-feira, temos uma resenha de Urpes, de Monteiro Lobato. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!